Está tudo bem? Eu também estou. Quando fala do Brasil, o coração se gela, se ferve, né? É a terra amada, o nosso Brasil. E quando a gente vê a bandeira do Brasil, a gente mexe na alma, né? Vocês sabem disso. E outra bandeira que a gente tinha um sonho em conhecer também é a bandeira americana, essa nação abençoada. Oramos sempre nas nossas orações pelos Estados Unidos, uma bandeira que é muito ligada à bandeira do Brasil, né? E é onde Deus tem abençoado essa nação, inclusive com a presença dos brasileiros, da igreja brasileira nessa nação. Isso mexe, né? Porque onde a igreja está plantada, há prosperidade, há salvação, há cura, há libertação, há milagres, né? E nisso Deus faz presente. Então, conhecendo esse país, isso para acontecer, teve um processo, né, de Deus me salvar minha esposa, ter 3 filhas, né, casadas já 2, a minha caçula e a primogênita também. Deus nos deu as 3 filhas, tem uma solteira, mas são 3 filhas que deu gosto e dá gosto, viu? É algo que Deus colocou. A gente não tem como explicar isso, né? A primogênita é casada também. O marido foi chamado para a obra, é um grande pastor, em Goiânia, pastor Jailton. E a minha filha, a Graziela, né? A Graziela. E também a caçula, né? A Andriela Maia também casou. Conheço o Maia, nós nunca brigamos, né? Congregou comigo até vim para cá, né? Para os Estados Unidos. E deu gosto. Meus 2 genros, 2 filhos, né? Que cuida. Eu fico feliz, né? Porque eles cuidam bem das minhas filhas, né? Então, é uma bênção. E hoje nós temos aí o pastor Carlos Maia, que até para usar essa tribuna aqui, esse púlpito, as pernas da gente tremem, viu? Treme porque falar alguma coisa, junto com ele, os obreiros que ele instrui, ensina, a gente sabe que são bem ensinados, né? E isso nos alegra muito. E muito breve, eu creio, né? Nós estamos esperando no ano que vem que o Carlos Maia ela vá, né, até o nosso Brasil, né? Vai ser uma festona, se Deus permitir, né? Se Deus quiser. E se isso não acontecer, nós não podemos passar um ano fora não, né? Está longe, mas tem que vir aqui, né? E a gente está torcendo também para dar certo para o pastor Jailton, mas a Graziela, que venha também aqui. E a solteira também, a Daniela, né? Daniela vem, e o Maia vai arrumar um casamento para ela aqui, né? E acaba ficando aqui, né? Mas tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor. Outra nação que mexe na minha alma, vocês já sabem, né? É uma bandeira azul e branca, é Israel. A gente tem a igreja, a gente tem uma ligação tão assim com essa nação, que tem muitos que odeiam. É a nação mais odiada. 2 coisas que são odiadas na terra, entendeu? Um é Israel, entendeu?
é inveja, é tudo, odeia Israel. E outra é a igreja do Senhor Jesus, viu? O mundo odeia, Satanás odeia Israel, odeia a igreja, viu? O mundo odeia também a igreja. Mas não importa, que eles odeiam, se acha bom, se acha ruim, faz parte da nossa vida, da história da igreja, né? E mexe no coração da gente. Eu falei para o Maia, olha, a próxima viagem, né, eu queria, assim, conhecer Israel, Jerusalém, onde Jesus passou, entendeu? Conhecer, eu acho que é uma sensação tão maravilhosa. Ele falou, vamos continuar orando, né? Porque já está orando nesse projeto, né? E fazer uma caravana de irmãos aqui, né, nos Estados Unidos e também do Brasil. Quem quer ir, né? E a gente quer ir, né? Quem quer ir? Então, a gente vai fazer tudo, né? Deus vai abrir as portas, abençoar, que nós vamos para Israel. Se não ir, não perde a esperança não, né? Se não ir, não fica nervoso, não fica assim, cabisbaixo, não, pode se alegrar, porque se não tem como nós ir a Israel, viu? De gentios e judeus, dois povos, né? Duas linhagens. O Senhor tirou o terceiro povo dos dois, Deus tirou o terceiro, né? Terceiro. Esse terceiro é a igreja. Até os confins da terra, né? Todo raça, tribo, né? Até os confins da terra, um dia vai contemplar Israel. Mas não é um Israel de guerra, de Gaza, de Irã, não, de destruição não, de ódio não. Quando a igreja chegar ali, depois de arrebatada, está na Nova Jerusalém, a igreja, ela descerá do céu, o céu se abre, entendeu? Que chegou a esposa, né? Que veio com o esposo. Cristo vai fazer o verdadeiro governo de paz, entendeu? Acabando todo o governo da terra, né? Humano, tudo fracassou. Mas vai provar ao Senhor que Ele nunca perdeu uma batalha, nunca fracassou. Ele vai chegar ali, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, no trono, e a igreja participando do reinado de Cristo, viu? Porque a Nova Jerusalém desce e vai ficar sobre os ares, viu? Não vai precisar de sol, de noite, não, a glória de Deus. Temos muita coisa bonita, vamos em Colorado ali, as montanhas, o gelo, tudo, as coisas diferentes que a gente tinha, às vezes imaginava e via em sonho, assim, aquele sonho de conhecer pessoalmente. A gente conhece pela televisão, por reportagem, né, jornalística, mas tudo isso em filmes, a gente assistiu muitos filmes, fala sobre o Colorado, a história dessa nação, isso mexe no coração e a gente pessoalmente viemos ver que é a realidade. É real as belezas, as maravilhas dessa nação, o que ocorre, mas tudo isso, eu disse para o pastor Maia no carro, tudo isso mostra e a gente reconhece o poder supremo do nosso Deus. A glória de Deus, mesmo um mundo pecaminoso, um mundo de tanta luta, e Deus mostra que Ele é o Deus da glória, né? É o Deus da glória. Então para nós é uma alegria, vai deixar aqui a saudade de ir para o Brasil, retornar,
Já estamos indo, já estamos saudade já, né? Então é uma coisa sobrenatural que acontece com a gente, né? As irmãs ali vai para o Brasil, terra boa, vai comer piqui, né? E outras coisas boas que tem lá. E também dizer à pastora Noêmia que Deus o abençoe ricamente, o ministério, todo o projeto, né? Na América, e juntamente com o seu pastor, o missionário, né? Pastor João, família, a gente conhece parte, né, da família dela em Pontalina, família abençoada. Quem conhece muito da família dela é minhas irmãs e uma que faleceu, era a mais velha, a Laura. Conta a história tudo, né, da família, né? Então, uma família maravilhosa. E que Deus abençoe todo esse projeto. É tão importante, a gente vê na necessidade de expandir o Evangelho para a América, Deus usar este casal, né? A família, nesse grande projeto. Que Deus abençoe ricamente, viu? E a gente às vezes não vai encontrar o pastor João, mas deixa o abraço, a paz do Senhor para ele. Poucas vezes nós se encontrou, mas uma pessoa de Deus, né? Pessoa de Deus. Então é isso. Mas se a gente for falar, né, a gente vai continuar só falando, né? Tanta coisa boa. Mas vamos falar só um pouquinho aqui. Deixa eu olhar o relógio ali, 11:08 já. Então, mas vai ser rápido, né? Vai ser rápido, porque hoje é a celebração da ceia. E a ceia nos traz assim um memorial, uma coisa que a gente tem que recapitular sempre. Quando às vezes a gente nota assim sobre a ceia, o crente tem que estar preparado, né? Quando que se prepara para a ceia? Às vezes um dia eu fiz a pergunta para a igreja, meu irmão, é a semana da ceia. Semana, muitos aprenderam assim, né? Na semana da ceia a coisa muda. Eu tenho que ser mais prudente, eu tenho que fugir do pecado, eu tenho que ser mais manso, né? Eu não posso ficar irado, porque é a semana da ceia. Semana da ceia eu tenho que jejuar, eu tenho que orar mais, eu tenho que me preparar para a ceia. E alguns irmãos tudo concordaram, né? É assim mesmo, né? Semana da ceia, aí eu não espanco criança, eu não brigo com o vizinho, eu não faço nada disso, né? Nada disso. Então eu já estou preparando. Eu falo para minha filha, ó, maneira a barra aí, o marido maneira a barra, porque é a semana da ceia, né? É a semana da ceia. E aí, na verdade, a gente diz o seguinte, né? Nós temos, se o mês é 30 dias, nós temos que estar preparado, a preparar 15 dias antes e 15 dias depois, entendeu? Sempre preparado. A ceia de mês em mês, é uma igreja, às vezes de ano em ano, mas a Assembleia de Deus, né? A nossa igreja, já é o costume, todo mês tem a ceia. Primeiro, nós não podemos ficar muito longe sem comemorar essa grande vitória da igreja, a grande vitória do nosso rei Jesus, né? E outro está preparado todos os dias, né? Eu dirigi a igreja há muitos anos, e a gente fazia o seguinte, né? Na semana da ceia, a preparação, aí tinha um culto do concerto. Oh, gente, mas a gente, era coisinha mínima, era colocado no culto, né? A irmã falava assim, irmão, eu queria pedir perdão à igreja, que às vezes eu cometi alguma coisa que eu não cumprimentei alguém ficou triste, então, eu bati até uns
quase 30 dias eu bati no meu filho com ira, queria pedir perdão à igreja, né? Era sempre assim, né? Mas na verdade o cristão sabe o que faz e o que não deve fazer. O que deve fazer segundo a palavra e o que não deve fazer. Porque o crente é diferente. Buscar conhecimento está à altura de todo mundo, né? Buscar ir para a faculdade e estudar, buscar conhecimento. Agora, o crente, às vezes nunca passou por uma escola, né? Eu mesmo tenho só 3º ano, 4º ano do primário, né? É isso. Mas Deus coloca nós em tanto lugar, né? Porque nós confiamos no Senhor. E diante disso, nós aprendemos uma coisa: se corrigir o filho ou exortar alguém dentro da Bíblia, não tem problema, está de acordo com a Bíblia. A autoridade que o pai e a mãe tem que exercer ela, né? Tem que chegar e dizer, aqui é assim, né? Não pode ser assim, que assim está errado, né? E também na área pastoral também é a mesma coisa. Tem que aplicar a palavra, não tem como fugir. Em Goiânia, eu dei uma terça-feira lá assim, né? Preguei, de repente eu vi uma irmã nervosa na porta da igreja. Ela ficou nervosa, chegou em mim e disse, pastor, eu não sabia nada da vida da irmã, né? O Espírito Santo que usou a palavra, exortar ela, né? É como Paulo diz, né? Que somos corrigidos para não ser condenados com o mundo. É o tema da ceia, da celebração da ceia. Às vezes Deus usa alguém, até um ímpio, para nos corrigir, para nós não sermos condenados. E de repente ela chegou em mim e disse, pastor, quero saber do senhor, quem que fuxicou minha vida para o senhor? Quem que fuxicou? Eu quero saber quem é o fuxiqueiro ou a fuxiqueira nessa igreja. Eu disse, irmão, ninguém me contou nada. Ninguém me contou. Agora, eu sei uma coisa, né? Se você levar para esse lado, o fuxiqueiro que contou sua vida é a palavra que revelou, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então tem pessoas que não entendem. Se andarmos a ceia penúltima, eu falava sobre aqui mesmo, né? Que a respeito que a gente acontece na igreja, e as pessoas não entendem, né? Não entendem. Uns levam para um lado que todo pastor é rico, né? É milionário, luta para isso, né? Mas eu fico pensando, né? Bom, eu nunca fui rico, né? Eu sou pobre, né? Mas Deus me suple tudo, o sonho, viu? As coisas que ocorrem na nossa vida, no nosso lar, Deus cuidou. Morei em fundo de igreja, barraquinho. Naquela época, muitos aqui não conhecem, era privado. Eu mudei para uma igreja lá e a coisa era, tive que derrubar tudo, fazer banheiro, né? Fazer ali, banheiro, tudo isso, né? Então, o pastor mudou de carro, já aconteceu comigo, né? Eu usava, era bicicleta, era lambreta, né? Pastor Jorge também, em Goiatuba, era lambreta, né? Então, de repente, as pessoas, e o pastor tem que orar e abençoar a igreja. Todo crente quer ser abençoado. E a bênção está na vida do líder que Deus levantou, em abençoar, né? Mas aí, e muitos, se o pastor mudar de carro, está roubando, né? Está roubando. Então isso acontecia com a gente, né? A prosperidade do pastor, da família do pastor, o julgamento é o mesmo que Judas Iscariote usou, né?
e outros também. Mas na verdade, aí eu fico pensando, né? Um dia eu pensando assim, eu falei, eu tenho que ficar assim, ter o pior carro. É que muitos crentes, assim, o pastor tem que andar num fusquinha velho, numa carroça. Esse é humilde. Esse é humilde. Tem muita gente que julga assim, pela aparência, né? Aquele irmão lá, aí a roupa rasgada, todos, é humilde. Quanto ele é humilde, né? Ele é humilde. Mas se você conhecer a Bíblia, você vai notar diferente. Ela traz outro ângulo na história, como na nossa visão espiritual, o que é o reino de Deus. Entendeu? Tem que ser próspero. E outro lado, e aí alegra que o pastor da minha igreja anda lá numa furrequinha, né? Uma furrequinha. Aí, ele é muito humilde, né? Muito humilde. Mas na verdade não é bem assim, viu? Porque o pastor Carlos Maia ora aqui para Deus abençoar, prosperar os membros crentes, as famílias que estão chegando, famílias que são abençoadas, outros estão sendo abençoados. Agora, Abraão era pobre, não? Jó era pobre. Agora tem uma coisa, se nós oramos para Deus prosperar os irmãos, e os irmãos ficam felizes, alegres, Deus abriu as portas, quebrou as correntes malignas, abriu a porta da prosperidade, fechou, né, a porta da maldição, aí muitos ficam felizes, né? Alegres. E o pastor tem que ser pobre, está abençoando a igreja, entendeu? Então Deus dá prosperidade. Se nós damos, recebemos, entendeu? Nós damos, oramos, e Deus vai nos abençoar também, juntamente com os irmãos, uma igreja próspera, e que Deus abençoe ricamente. Eu agradeço a Deus pelo cuidado, pelo carinho, pelo amor dos irmãos aqui nos Estados Unidos com esta família, né? Com a nossa família, pastor Carlos Maia, Andriela, pelo acolhimento, pelo amor, por esse, viu? Que Deus abençoe e recompensa vocês ricamente, viu? Pastor Jorge, o saudoso pastor Jorge, foi meu pastor, viu? Desde ele que trouxe eu, viu, ao ministério para dirigir igreja, uma visão tremenda daquele homem. Pastor Jorge, em Goiatuba, quando ele foi novo, ele foi visitar uma irmã lá na fazenda, né? Chegou lá, bateu, o marido dela estava lá, ele chegou lá, aqui que mora a irmã fulano, o marido não era crentão, é aqui mesmo, né? Aí olhou para ele naquela luta na igreja, na obra de Deus. Aí aquele senhor falou assim: ei, hein? Tá gordinho, né, pastor? Trabalhar que é boneca, né? Pô, que luta, né? A gente passa tudo isso, né? E existe também aqueles que, olha, mesmo que eu estivesse fazendo alguma coisa, eu estou à disposição, meu pastor. Ou vamos numa fazenda, né? E nós somos uma fazenda. Ele disse, eu falei, eu preciso consertar com o irmão, porque eu não quero que Jesus venha e por minha causa ele fica, né? E ele disse, esse irmão era meu amigo, né? Esse Goiatuba, você é Pontalina, né? Entendeu? João Paca, né? O João Paca. Então, ele tinha um apelido de João Paca. Certamente ele era caçador, matava muita paca. Então ele tinha esse apelido, né? Então na região de Goiatuba, era Pontalina, só que ele nunca falou para o meu pastor que ele não gostava do apelido. Porque às vezes
pelo trabalho, por alguma coisa, alguma profissão, a pessoa toma um apelido, né? Tem vários. Lá o José, o carpinteiro, né? Aí o carpinteiro, né? Tem vários apelidos que é por causa da profissão. Ele gostava, então, certamente gostava de paca e matar paca. Ele tinha, então, aí o apelido. Ele muda para Goiânia, comprou uma fazenda perto de Bela Vista. Ele foi na Vila Nova, né? Muita gente, uma igreja cheia. E ele foi lá que estava chegando de mudança. E a intenção dele era congregar lá na Vila Nova. Por isso que tem muitos sentimentos, muita coisa que fica guardado. E nós temos que ter humildade de reconhecer que realmente nós pecamos. Nós somos fracos, né? Muito frágil. Mas a misericórdia e a bondade de Deus preenche tudo isso. E Deus não olha para isso e nos perdoa. Para nós termos vitória, alegria da salvação. E quando foi informado lá que o João estava visitando lá, né? Que talvez ele ia congregar na Vila Nova, morava lá no setor onde eu estou dirigindo a igreja do Califórnia. Então, o pastor Jorge vê ele, né? Alegre, feliz de receber ele, né? Ele diz: apresentar aqui, né? O João Paca, né? Levanta aí, irmão João Paca. Rapaz, ele ficou irado, ficou com raiva, saiu falando. E aí depois o pastor Jorge ficou sabendo que nem na Vila Nova ele ia congregar. E como não congregou, né? E o pastor Jorge, vamos lá visitar ele, né? E fomos. Chegou lá, o pastor Jorge, fiquei sabendo que você não gostava do apelido. E eu apresentei na igreja o João Paca, né? E você não gostou, ficou triste com isso. Fiquei mesmo, né? Aí eu jogou tudo para fora. Fiquei, porque eu não gostava desse apelido. Lá todo mundo me conhecia João Paca. E quando eu vou para Goiânia, eu falo: aqui, ó, eu estou livre, ninguém conhece a minha vida, o meu apelido, né? E o senhor me apresenta diante da igreja, né? E fala o meu apelido, né? Aí o pastor Jorge, então me perdoa, irmão, né? Mandou eu ler a Bíblia e perdoou. Foi aquele conserto, né? E a pessoa sofre tanto, não é? Sofre tanto, sofre, murmura. E não vou ser extenso, mas na Bíblia, o que Paulo mostrou à igreja do Senhor Jesus, os cristãos, com muita tribulação e luta, foi aqui, ó, olha bem. Então Jesus, Mateus capítulo, né? Aqui no capítulo 26, né? A partir do versículo 31. Então Jesus disse-lhe: todos vós esta noite vos escandalizarei em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão, vão ficar dispersas. Mas depois eu ressuscitarei, depois de eu ressuscitar, irei diante de vós para a Galileia. Mas Pedro, isso é o lado da emoção da pessoa mostrar na hora, diante do quadro do que está ocorrendo, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizarem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário que eu morra,
Mas no caminho, Jesus conhece, mesmo que a pessoa está desanimado, mesmo que a pessoa está desorientado, triste na sua carreira, na verdade, Jesus, às vezes pensamos que estamos só, abandonado, a coisa está tão difícil, as notícias não são boas, parece que acabou tudo, aquele que nós estávamos crendo que seria o Messias, o Salvador, o Rei da Glória, agora acabou, foi morto, estamos perdidos. Jesus não está para transformar água em vinho, Jesus não está presente para curar o doente, o enfermo, o cego, Jesus não está com a gente, não está ensinando, nós estamos só, vamos esperar que quem possa substituir Jesus, não tem ninguém que pode substituir ele, não achava ninguém, nem Pedro, nem João, ninguém, mas de repente, Jesus viu o desespero, e assim, Jesus que conhece tudo, né? Vem e segue eles também, aparece ali, começa a andar com Cleopas e seu irmão, e de repente, diz, olha, vocês estão assim, né? Tristes, estão se comunicando aí, contando as derrotas, né? E pensando que contar a morte de Jesus seria a grande derrota do povo de Deus. Mas Jesus começou, mas não está escrito a lei dos profetas que ele deveria ser morto, mas ressuscitaria o terceiro dia. Isso, a tristeza era tanto, nada podia consolar, confortar o coração daqueles dois servos de Deus. A caminho de casa, da sua cidade, dos seus afazeres, a vergonha que eles iam passar, diz, olha, aí o seguidor do Salvador, aí o seguidor de Jesus, voltou aí triste, moribundo, cabisbaixo, derrotado. Aquele que dizia que era o rei dos judeus foi derrotado, a morte de cruz, condenado, e eles também agora. Tudo isso passava no coração, na cabeça daqueles dois discípulos. Mas Jesus chegou para confortar, abrir a palavra, para eles remoer, para eles voltar a sua mente, o seu coração para as profecias da providência de Deus pelo Salvador. E nisso, eles foram juntos. Quando chegou lá, o mensageiro, ele fez que ia embora. Jesus passar direto. Mas eles convidaram Jesus, né? Convidaram. Geralmente o crente, o cristão, ele é hospitaleiro, né? Convidou, fica conosco aqui, até passar a noite, já é tarde. O caminho era muito perigoso, né? De assalto, morte, entendeu? E aí Jesus entrou para ficar com ele. E quando isso, depois Jesus tinha ressuscitado, mas sabia de tudo que as suas ovelhas estavam passando. Ele é o bom pastor, né? E aí, quem vem a ele na sua mão, de maneira nenhuma ele lança fora. E quando chegou ali, na hora de dar graça, eu creio assim, né? Os meus pensamentos, Cleopas, epa, essa oração eu conheço, né? Eu conheço. Esse agradecimento aí, eu conheço. Entendeu? E olhou, né? Quando olhou, Jesus saiu. Certamente trancada as portas, entendeu? Jesus vai embora. Cleopas, ô meu irmão, não é Jesus? É Jesus mesmo, eu vi ele. É ele mesmo, é ele mesmo. Não, vamos voltar então, dizer aos irmãos que Jesus apareceu para nós. Entendeu? Na luta, nas dificuldades, de repente você parece que fechou as portas, acabou tudo. Mas lembre, Jesus cuida de tudo
por você, pela sua família. Ele está presente na sua angústia, no seu sofrimento, nas horas que parece tudo acabou, está entre quatro paredes, não tem uma porta de escape, não tem quatro paredes, mas não, já surgiu a porta de escape. Deus revelou o seu servo, que ninguém prende, ninguém segura, ninguém está perdido, se está com Ele, está com Ele. É isso que Paulo diz, né? E Jesus volta, eles voltam, não ficou com medo de assalto, nada, voltaram e disseram as boas novas, e lá receberam mais boas novas. Apareceu também para mim, apareceu para Pedro, apareceu para João, apareceu para as irmãs, e de repente todos reunidos ali, alegria era estampada em cada coração. Quando nós reunimos na igreja, nós olhamos no rosto de cada um dos irmãos, ao brilho do Espírito Santo, da satisfação, da alegria, porque move o coração, e a alegria da salvação que o mundo não tem, e você tem, nós temos, pelo amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus aparece a todos e diz: a paz esteja convosco. Pode ficar tranquilo que o Pai já providenciou tudo, e eu cumpri com tudo que a lei exigia. Eu estou vivo, eu venci a morte, né? E ressuscitei. Então, para terminar, o que Paulo disse a toda a igreja em Corinto, estavam presentes, eu recebi do Senhor à noite que Jesus foi traído, né? E tendo dado graça, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: "Esse é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim." Semelhantemente, também depois de cear, ele tomou o cálice, disse: "Este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que comeste e bebeste." Viu? Então, nunca devemos esquecer, estamos preparados hoje, pela fé, pelo amor, a misericórdia de Deus, de aproximar da ceia, relembrando aqui, e não olhando para as lutas e as dificuldades. Já passou, e o Senhor tem na vida da igreja uma nova esperança, uma nova história, que Ele, aqui, todos somos convidados a participar da ceia, relembrando o acontecimento, o sacrifício de Cristo, a ressurreição dele, e lembrando que logo, logo, nós não sabemos que é a última ceia, ou vai ter outra, mas aqui nessa noite, sabendo que nós estamos se preparando aqui, passando por um processo também, que qualquer momento Jesus vai nos levar para a sua glória. É a volta dele, é a volta dele. E é por isso que aguardamos esse momento. E hoje, a demonstração que não é só amar a Jesus, só Ele, não, demonstrando aqui, se nós amarmos uns aos outros, aí nos prova que a nossa carreira não é em vão, e que o que nós estamos praticando é aquilo que aprendemos com Cristo, viu? Amar o seu próximo como a ti mesmo, viu? E que Deus é amor, viu? Se nós não amamos o nosso próximo, o nosso irmão, a coisa não vai bem. E o Senhor levantou a igreja, revestiu de poder, que as portas do inferno não prevalecem jamais contra a igreja. Mas diante desse quadro, nós notamos uma coisa: Ele nos deu o prazer de seguir Ele como bom pastor que Ele é, e nos deu uma alegria do Espírito, aquilo que Davi diz, não, quando ele notou pelo seu pecado e a desobediência, Davi disse: espera aí,
eu estou ficando triste. Não orava como orava, não cantava como eu, não tocava como eu tocava. Eu estou me afastando, não estou tendo prazer. Mas logo clamou o Senhor e disse: Senhor, não retire de mim o teu espírito, torna-me dar alegria da salvação. Nós já temos a alegria da salvação, você tem, meu irmão. E se está num momento caótico ou momento difícil, relembra o que é a alegria da salvação. Retorne a Deus e peça perdão e diz: Senhor, me dá alegria e com prazer. Eu terei alegria de fazer a obra do Senhor. Eu terei graça para fazer tudo que o Senhor me ordenar, que eu possa cumprir conforme a tua vontade. Ficamos de pé. Obrigado, igreja. Continua orando por nós. Terça-feira, como já foi dito, vocês oraram. Nós estaremos orando por vocês. E que essa ceia na sua vida, esse momento, seja tão especial, viu? Porque vai te renovar espiritualmente, para você vencer em qualquer circunstância que a vida der ou tirar. Você não perde a comunhão do Espírito Santo na sua vida, comunhão com Deus e uns com os outros. É o importante, você provar, viu, para você mesmo, que você ama até os inimigos. Um irmão te maltratou ou fez alguma coisa que decepcionou você. Lembre de uma coisa: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Foi uma pergunta que foi feita para o Senhor. Devo perdoar uma vez, segunda vez não perdoo mais. Tem muito isso. Terceira vez, quarta, quinta vez, acabou para mim, não perdoo mais, já perdoei muito, isso é brincadeira. Mas Jesus deu a resposta, sempre. Por quê? É para só 7 dias, só 7 vezes, 70 vezes, 7, 490 vezes você deve perdoar. E no ano, 10 em 10 anos, a pastora já disse aqui, por dia. O irmão me maltratou, eu fiquei triste. Mas Jesus, né? Ele é mais fraco que eu, fortalece ele para ser igual eu, pelo menos igual eu, ser meu imitador. Ah, Jesus, olha, não tem jeito, foi tantas vezes, mais uma vez eu perdoo. Cede perdão, você vai ver feliz, uma vida de vitória, uma vida cristã verdadeira, uma vida cristã que jamais você vai ser abalado. Cumpre isso. Perdoa, uma vez, 10 vezes, 50 vezes, mas tem um prazer. É meu irmão, ele é fraco, ele está passando luta, dificuldade, mas eu oro, Deus fortalece ele, porque eu quero ir morar no céu, e eu quero meu irmão junto comigo no céu. Não é verdade? Então ame a sua família, ama os seus inimigos, ama também uns aos outros. Fazendo isso você está cumprindo com toda a lei. Nenhuma condenação há, viu? Fecha o teu olho. Ora a Deus. Pede Jesus. É a última ceia do ano. E olha, comecei ruim. O começo não foi bom, mas eu estou terminando ótimo. Tem muita gente que assim começa mal e termina bem. Outros começam bem e terminam mal. Mas não é o caso de você. Terminar bem, continuar
bem, terminando o ano bem, abençoado. Continuar, se Jesus não arrebatar a igreja, para a próxima ser a primeira do ano, e fazer propósito de não faltar nenhuma ceia, sempre preparado 30 dias antes, aliás, em 30 dias, 15 dias antes, 15 dias depois, preparado para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa os teus filhos, Senhor amado, guarda e protege, que eles sejam mais do que vencedor, na pessoa bendita do teu nome santo, ó Senhor amado, e toda a família, toda essa unidade, os irmãos na união, de servir ao Senhor, trabalhar na tua obra, ó meu Deus, em tudo que é necessário a tua igreja realizar nessa terra, ó meu Deus, dando sabedoria e graça, que sejam abençoados a cada um, em nome de Jesus. Obrigado, igreja. Passei uns minutinhos, mas me perdoa, eu tinha, a vontade era falar muito.